Olá, irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Hoje quero trazer aqui essa história na qual Israel pede a Deus um rei para si, né? O povo de Israel vai falar com o profeta Samuel e pede a Deus um rei. E o profeta Samuel, ele fala com o Senhor e o Senhor concede ao povo de Israel um rei. Você vai ver nessa história a reação do profeta quando o povo pede para Deus um rei. E você vai ver também a reação de Deus quando o povo pede. Você vai se impressionar com os detalhes que tem nessa história. Eu serei breve, peço que você acompanhe comigo essa história maravilhosa e você verá qual será esse rei que a nação de Israel pede a Deus. A história se dá, meus irmãos, no livro de 1 Samuel, no capítulo 8 e também no capítulo 9 de 1 Samuel, quando os israelitas eles estão pedindo a Deus que dê um rei, porque o reino de Israel, o povo de Israel era regido por profeta e sacerdote, que aqui no caso era o profeta Samuel, que além de ser profeta, era também sacerdote e juiz. Mas na ocasião, Samuel já estava velho e quem estava aqui julgando o povo eram seus dois filhos, Joel e Abias. Só que eles eram corruptos, eles não julgavam com justiça, eles julgavam segundo aquelas pessoas que davam dinheiro para eles julgar as suas causas. Então o povo não queria mais esse sistema e pediu a Deus um rei. Samuel se entristece muito, porque Samuel se sentiu rejeitado. Samuel foi profeta desde a sua infância. Quem não conhece, né? Aquela frase, Samuel, Samuel. Quando Deus chama Samuel, desde a sua infância, né? Deus fala com Samuel desde a sua infância. Mas Samuel vai conversar com Deus e Deus diz, não é a você, Samuel, que eles têm rejeitado, mas sim a mim. Eles têm me rejeitado desde o tempo em que eu tirei eles lá da terra do Egito. Têm buscado outros deuses e servido outros deuses. Deus também estava dizendo a Samuel que estava se sentindo rejeitado. Mas Deus diz a Samuel, dá ao povo o rei que eles pedem. E Deus mostra para Samuel um homem da tribo de Benjamim, um homem rico da tribo de Benjamim. Conta a história que o pai desse homem, ele perde as suas jumentas. Ele era um homem de muitas posses. O nome dele é Quis, o nome do pai desse homem é Quis. E esse homem, ele é Saul. A Bíblia diz que as jumentas de Quis tinham sumido. E ele chama o seu filho Saul, que a Bíblia descreve como um homem muito bonito. Fala que Saul era alto, que o mais alto de Israel batia nos seus ombros. E ele era um homem muito bonito. Ele sai com um outro empregado do seu pai a procurar as jumentas pelas terras de Benjamim, por outras terras. E ele não encontra, ele fica um dia, 2 dias e não encontra. E um servo que estava junto teve uma ideia numa cidade que eles estavam, que era a cidade de Samuel. Ele diz, aqui mora um vidente, por que não vamos lá consultá-lo para saber aonde estão as jumentas? Porque na época, meus irmãos, o profeta é lá nas terras aonde ele vivia, ele era considerado como um vidente. E Saul diz ao seu moço, como iremos até
o vidente se não temos nada para dar a ele? E o servo disse, eu tenho um pouco de prata. Ele disse, muito bem, então vamos. E eles foram até a cidade e chegaram perto de um poço, encontraram ali mulheres, mulheres tirando água, e perguntaram a elas se elas sabiam onde era a casa do vidente. Nisso Samuel estava passando ali, porque ele tinha um sacrifício para fazer, aonde tinha um altar no monte. E elas disseram, ali ele está indo, ele vai sacrificar, vão depressa, que vocês conseguem falar com ele. E eles foram e perguntaram, você conhece o vidente? Ele disse, eu sou. E quando Samuel enxerga Saul, Deus fala para ele, esse é o homem a qual eu tenho escolhido. Então Samuel diz a Saul para ir junto com ele para o monte, aonde havia de fazer este sacrifício, e diz a ele, sobre as perguntas que tu me tens, não te preocupe, porque as jumentas já foram encontradas. E aí Saul segue Samuel até o monte. E lá no monte, meus irmãos, havia já refeições preparadas, o povo já estava esperando Samuel para o sacrifício, para consagrar o sacrifício, para eles poderem se alimentar. E Samuel dá a Saul a porção mais importante daquela parte do sacrifício, que era somente para o profeta, para o sacerdote Samuel. Já um sinal de que havia algo especial na vida de Saul. E ali eles conversam, e há uma parte muito interessante aqui que eu quero acompanhar com vocês, que o Senhor, ele fala para Samuel avisar ao povo do que o rei faria com o povo. Deus, ele concede o rei, mas Deus diz, mas avisa ao povo tudo que esse rei irá exigir. E eu vou ler para vocês aqui o que o rei vai exigir do povo. Está em 1 Samuel, no capítulo 8, no verso 10, a partir do verso 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam o rei, e disse, esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e os porá príncipes de milhares e por cinquentenários, e para o lavrar e sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o vos dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará ao seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha só, meus irmãos. Porém, mesmo assim, o povo disse, nós queremos o rei. Então o Senhor concede a eles o rei. A palavra de Deus diz que Samuel fala a Saul, unge a Saul. Depois daquele encontro lá no monte, quando Saul estava com Samuel, Samuel leva Saul para sua própria casa. E depois, na despedida, ele pede que o moço de Saul se afaste, vá na frente, e Samuel unge
a Saul ali com vaso de óleo. E Saul, ele é ungido e Samuel faz uma profecia para Saul. Eu vou ler para você também aqui o que Samuel fala para Saul. É tremendo. Preste atenção aqui que você vai ser impactado. Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zenza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. Eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem adiante de ti saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Olha que tremendo, meus irmãos. Olha só, Samuel, antes de despedir Saul, ele faz uma profecia. E todos esses sinais se cumpriram. Mas o mais interessante é que Samuel entra entre profetas. E o Espírito do Senhor se apodera dele. E sabe o que Samuel diz? Quando o Espírito do Senhor estiver sobre você, faze o que vier às tuas mãos, porque Deus é contigo. Olha, meus irmãos, você tem o Espírito de Deus? O Espírito de Deus está sobre você? Não te limites. Não te limites em nada nos teus projetos. Não te limites em nada nas tuas coisas. Diz aqui que quando Saul já vira as costas, ele já é transformado em outro homem. Quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça dele, o coração dele muda. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Você não é um ser normal. Você não é um ser normal. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Creia nisso. Creia nisso. Creia que o Espírito do Senhor está sobre você. Creia que você consegue fazer os seus projetos e que os seus projetos darão certo em nome de Jesus. Saul é ungido rei. Samuel reúne mais para frente. Se você ler e acompanhar a história, você vai ver. Samuel reúne todo o povo e joga os oráculos sagrados, os dados sagrados, e cai na família de Benjamim e cai em Saul. Saul se torna rei. E Saul vence batalhas. Saul vence muitas batalhas. Saul se tornou um rei ungido pelo Senhor. E Saul teve o seu coração transformado. Saul se transformou num novo homem. Mas ao final, Saul se atrapalhou. Como está a sua vida com Deus? Você começou bem? Você está servindo a Deus fielmente? Você é uma nova criatura? Não esqueça que o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida.
E você pode fazer coisas maravilhosas para o Senhor. Eu peço a Deus, nesse momento, que abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa, que abençoe a sua família. Que Deus esteja com você em todos os seus projetos, em nome do Senhor Jesus. Peço também para você nesse momento, que deixe aí o seu like, compartilhe a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir. Né? É tão maravilhoso aqui ouvir, fazer a leitura da palavra. Né? Passe esse vídeo para mais pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado.